A Igreja e as Missões Transculturais. Texto áureo, Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A lição 11 da classe Juvenis, Escola Bíblica, 8 de março de 2021, vai abordar o tema Missões Transculturais, a Igreja e as Missões Transculturais. O que é missão transcultural? É um movimento missionário que visa alcançar povos além de suas fronteiras linguísticas. Em outras palavras, é missão em outro país fora daquele que residimos. No nosso caso, é missão fora do território nacional brasileiro. É ir pregar, evangelizar, cuidar, ensinar em outro país, em outro continente, em outra parte do mundo que não seja no Brasil. Isso é missão transcultural. Ir além da fronteira linguística, da fronteira geográfica, da fronteira cultural. A palavra trans, o prefixo trans, significa movimento para além de, e cultura é o conjunto dos hábitos sociais, religiosos, que caracterizam uma sociedade. Por isso, esse termo passou a ser utilizado pelos missionários para definir os trabalhos evangelísticos missionários realizados fora do nosso país. Missão transcultural, além da cultura de outros povos. A nossa lição, ela tem 3 tópicos principais. O tópico 1, enviado às nações. O tópico 2, é a sua vocação. E o tópico 3, desafio deste chamado. Nós vamos só fazer um resumo básico desses 3 tópicos. Peço que vocês, por gentileza, façam a leitura da lição e tentem responder às atividades da lição, certo? Tópico 1, enviados às nações. Esse tópico vai aportar sobre o início da obra missionária transcultural, quando as pessoas, os evangelistas, os missionários, os servos de Deus passaram a ser enviados além de suas fronteiras. O tópico 1 inicia com uma determinação de Jesus. Ele disse que nós devemos pregar o evangelho na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso está em Atos 1 e 8. Nós já falamos em uma outra oportunidade. Na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Judéia, o próximo a mim, Minha localidade, minha rua, meu município, meu trabalho, minha escola. Nós já falamos sobre isso. Samaria, aí expande para o seu estado, para o seu país. Já vai ficando um pouquinho mais distante. E até os confins da terra. Aí entra além do meu país, o transcultural, certo? Esse tópico, ele chama a atenção para que a igreja primitiva despertou para a missão transcultural somente após a conversão de Cornélio. Quem era Cornélio? Era um homem de Cesareia, era um centurião da corte chamada italiana. Ele era gentil e mesmo assim ele recebeu o batismo com o Espírito Santo ao ouvir Pedro falar sobre Jesus. Foi o primeiro exemplo citado para a percepção da igreja de que missão transcultural era necessária. Quando Pedro contava esse testemunho acerca de Cornélio, as pessoas percebiam que ele ter saído e estar pregando a palavra de Deus, além do seu local de origem, estava provocando salvação. O Espírito Santo estava trabalhando nas vidas, tá certo? Deixa eu ver o que mais. A igreja em Antioquia foi a primeira a realizar missões transculturais ao anunciar o evangelho aos gentios. Podemos comprovar isso em Atos 11 e 20. A igreja de Antioquia foi a igreja que enviou os primeiros missionários transculturais. Quem? Nós lemos lá no texto áureo, Paulo e Barnabé, tá certo? Tópico 2. É a sua vocação? Você acha que você tem chamado para a missão transcultural? Evangelizar, pregar,
ensinar, ajudar, cuidar em outro país, em outra cultura, em outro contexto? Algumas coisinhas, alguns atributos são necessários para que você esteja fazendo missão fora do seu país. Primeiro, não tem uma ordem assim, primeiro, segundo, terceiro, mas algumas características, alguns atributos. Você precisa de preparo intelectual, você vai estar em outro país. Você precisa de conhecimento teológico da Bíblia, você precisa de comunicação transcultural, você precisa dominar outro idioma, você precisa de técnicas pastorais, de ideias, de sugestões. Precisa de pesquisar sobre técnicas, sobre como você pode estar se inserindo nesse país, nessa nova cultura, nesse novo contexto, com novas pessoas, sem perder a sua essência da fé, a sua essência bíblica, que está atrelada à doutrina da sua igreja. Então, você precisa ter todo um preparo intelectual, precisa estudar mesmo, Precisa ter o preparo espiritual e o intelectual. Estudar tanto a questão do idioma, quanto a teologia, quanto técnicas, precisa estar preparado. Você precisa ter consciência da sua responsabilidade. Você não está indo numa viagem de passeio, você não está indo para passar um dia com povos desconhecidos. Você precisa ter sensibilidade, ter intimidade com o Espírito Santo para que possa perceber como é que ele vai te guiar nesse novo país, para que você não tome decisões por si, nem decisões por vontade de quero voltar logo, o que eu vim fazer aqui? Não, suas decisões precisam ser guiadas pelo Espírito Santo. Então precisa ter sensibilidade à voz do Espírito, precisa ter consciência que o Senhor requer para essa obra alguém compromissado, alguém responsável. Você precisa deixar de lado seus preconceitos, seus tradicionalismos. Você precisa mudar algumas coisas na sua vida e na sua rotina para se adequar à cultura daquela região. Você precisa de preparo espiritual. Você precisa ter uma vida totalmente dedicada à oração e à leitura da palavra. Porque vão ter muitas e muitas circunstâncias super difíceis, por uma questão cultural, por empecilho do inimigo, porque o evangelho não é algo que o inimigo queira que se propague. Então você precisa ter total preparo intelectual. Oração, leitura da palavra, jejum, propósito. Você precisa estar conectado o tempo todo com Deus. Você precisa ter outras competências. Que outras competências são essas? Você precisa ter experiência, conversar com quem tem experiência. Precisa ter muita paciência e persistência. Você não vai chegar lá e evangelizar hoje, todo mundo aceitar Jesus. É algo que demora, leva muito, muito tempo. Demanda muito trabalho, muito esforço. Você tem que mergulhar em obras sociais. Não é só o evangelizar, o falar de palavras. Precisa mergulhar nas obras sociais. Precisa ter paixão pelas almas, ter contato com pessoas doentes, com pessoas pobres, com pessoas que estão à margem da sociedade, com pessoas drogadas, com pessoas que estão no mundo do crime. Você vai até as pessoas vulneráveis. Você está levando o evangelho geralmente para as pessoas vulneráveis. Então você vai ter que se despir de todo preconceito. Você vai ter que ter muito amor, vai ter que ter muita paciência, muita paixão para estar ali fazendo a sua missão. Desafios desse chamado. A revista nos alerta que, primeiro, no mundo tem em média cerca de 7,2 bilhões de pessoas. Pouquinhas, né? Mais de 12 mil grupos étnicos e milhares de dialetos, dos quais muitos deles a Bíblia não tem uma versão traduzida, muito menos nós dominamos esse dialeto. Ele cita, a região que é chamada Janela 1040, que é onde estão os países que têm predominância das religiões muçulmana, hindu e budista, como os países de mais difícil acesso à evangelização. E ele fala sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? É um termo usado para definir de forma singela a visão de mundo de cada grupo, de cada indivíduo, de cada sociedade, de cada cultura. Ou seja, para mim entrar em um novo país, eu preciso ter o conhecimento da cosmovisão daquele povo. Eu não posso ir evangelizar lá na África com a minha visão de brasileiro. Eu tenho que chegar lá, colocar o pé no território africano,
no território chinês, japonês, com a visão deles, de lá. Como assim? Com a visão de entender a cultura, porque se eu for com a minha cultura, vai ter um choque de cultura terrível, eu vou ser mal interpretado e vai ser muito mais difícil eu trabalhar a evangelização. Então eu tenho que chegar lá conhecendo a cultura de lá. Eu tenho que entender os costumes deles, no falar, na alimentação, nas vestes, nos cumprimentos, nas festas, em tudo. Eu preciso conhecer. Então eu preciso chegar lá vendo como eles veem. Não vendo o paganismo, isso e aquilo, não. Estou falando de questão cultural para sobreviver, certo? A revista traz alguns exemplos. Pontualidade, né? Nós brasileiros, assim como os britânicos, nós nem tanto, né? O pessoal da Inglaterra, o pessoal que é mais ligado na questão da pontualidade. Nós mais ou menos somos, apesar de uns se atrasarem. Mas a revista cita, por exemplo, a questão de que um árabe, se ele marcar um encontro de negócio, o patrão, o chefe, ele não pode chegar pontual. Quem chega pontual é o servo, o empregado. Se você for o dono da reunião, o dono do negócio, quem vai gerir, você tem que chegar com pelo menos 45 minutos de atraso. O que aqui, né, não é aqui para todos, tanto empregado como patrões, etc. Quem vai assistir, quem vai gerir, deve chegar no mesmo horário. Cumprimentos, aí nem se fala, né? Tem regiões do mundo que os cumprimentos são com abraços, outros são com beijos, outros são com sinais. Então, assim, é preciso entender como é a visão de cada país para o qual se está indo. A forma de falar, né? Os dialetos, a gente precisa ter todo esse conhecimento. Porque a simples falta de conhecimento da forma de saudar alguém em uma determinada cultura pode causar constrangimento, problemas sérios. Você pode ser preso, ser deportado. Então é necessário conhecer. Fazer missão transcultural não é fácil, é difícil, não é para qualquer crente, não é para qualquer servo, não é para qualquer santo. Precisa ter todo um conjunto de características, de atributos que lhe coloquem dentro. Esse daqui está dentro de uma visão transcultural missionária. Porque senão você faz só mesmo causar prejuízo para você e para a obra. Então corre risco de morte, de prisão e etc. Então precisamos ter todo um cuidado. É necessário, sim, fazermos missão transcultural, mas precisa de um preparo, precisa de uma orientação. Os missionários precisam ser cautelosos ao se inscreverem em cursos, ao se colocarem como aptos a fazer missão transcultural. Precisa ter todo um cuidado, tá certo? Para que ela possa ser feita da maneira perfeita e agradável a Deus.